Então, boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Ivo, sou médica e psicóloga holística, sou especialista em hipnose clínica, professora de auto-hipnose e sou também autora do programa semanal na rádio Auto-hipnose Mudança Positiva. E aceitei este convite aqui da Mindália Televisão, como tenho aceito outros, com algumas conferências temáticas, e este convite vem realmente na sequência de todo este trabalho que eu venho a desenvolver através do foco, especialmente na hipnose. Eu trabalho a hipnose clínica em consultório para tratamento, recuperação da saúde e tratamento de doenças físicas, psicológicas, emocionais e também espirituais. E também o ensino da auto-hipnose no sentido de promover nas pessoas a autonomia para não me levarem para casa e para não ficarem dependentes de mim, para não me levarem para casa como terapeuta e para não ficarem dependentes de mim para o resto da vida. Então eu propus-me, no final de todas as terapias que faço com os meus pacientes, ensinar-lhes a fazer auto-hipnose, porque para lá do processo rápido que a hipnose pode proporcionar na recuperação da saúde, independentemente do caso que estivermos a falar ao nível da doença, a hipnose é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia essencial para recuperar o bem-estar das populações. Neste momento é uma terapia que está adequada na área da ciência psi, das doenças, a área da saúde que trata as doenças psicológicas e mentais. E a par com a psicoterapia e com a psiquiatria e com a psicoterapia cognitivo-comportamental, verificou-se cientificamente que o uso da hipnose clínica acelera grandemente a recuperação da saúde em poucas sessões. Eu já pratico há algum tempo a hipnose clínica em consultório e realmente verifico isso. As pessoas recuperam a sua saúde física, mental, psicológica, emocional muito rapidamente, mas depois é preciso manter a permanência desse bem-estar. E isso acontece através da auto-hipnose. A auto-hipnose é a capacidade que todos nós temos, é intrínseco à nossa existência, todos nós temos capacidade de autonomia. Só que estamos afastados dessa nossa realidade. Através dos padrões de educação, através dos padrões do ensino, através dos padrões sociais, religiosos, nós vamos perdendo contacto com algumas características naturais que nascem connosco. E a auto-hipnose é uma dessas características. Nós temos a capacidade de focar a nossa atenção aonde nós quisermos, só não temos o hábito de o fazer. Ora bem, o cérebro é um músculo, o coração também. Então, obviamente, nós podemos levar estes dois músculos ao ginásio e podemos ir ao ginásio da mente e podemos ir ao ginásio das emoções também, não é? Através de todo o processamento das nossas emoções, aprender a criar um projeto de autoconhecimento, desenvolver esse nosso autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento que eu tenho sobre mim própria e depois fazer uso desses recursos que esse autoconhecimento me vai colocar em contacto com esses meus recursos naturais. Depois, a auto-hipnose é usar a nossa mente a nosso favor, no sentido de apontar o nosso foco de atenção para a realização dos nossos projetos pessoais ou profissionais, ou seja, o que for. E realmente uma das perguntas que mais me fazem quando eu manifesto este conhecimento, quando eu faço estas partilhas, a maior parte das pessoas diz-me: a Ana fala tantas vezes em mudanças positivas, mas isso é exatamente o quê? E como é que eu posso fazer isso? E eu realmente comecei a pensar, provavelmente isto até fica um pouco no abstrato, então vamos lá equacionar esta questão. Então achei que era um bom tema para trazer hoje aqui, neste convite e nesta partilha com a Mindália Televisão e com todos vocês, dizer-vos o que é que eu entendo por mudanças positivas. Mas mais do que isso, nós podemos fazer uma mudança qualquer, todos nós podemos fazer qualquer mudança, mas mudanças positivas já exige um foco, não é? Eu quero fazer uma mudança positiva. Aonde? Primeiro que tudo comigo, porque sou a única pessoa com quem vou viver para o resto da vida. Se não cuidar de mim, mais ninguém, não posso entregar-me nas mãos de outra pessoa, porque corro o risco dessa ajuda falir, não é? Mas se eu me auto-ajudar, se eu ficar muito focada em mim, e isto nada tem a ver com egoísmo, mas tem a ver com autorresponsabilização, se eu tiver conhecimento das minhas necessidades pessoais e poder, através dos meus recursos internos, cuidar dessas necessidades pessoais, com toda a certeza que eu ganho o quê? Autonomia.
E comecei a pensar sobre esta questão que me colocavam com tanta insistência e pensei, ok, então vamos lá encontrar aqui uma fórmula que seja simples para todas as pessoas entenderem e até colocarem em prática. Entender, todos nós somos capazes de entender, uns mais, outros menos, mais rapidamente ou mais lentamente, mas depois colocar em prática. Como é que isso se faz? Todo o conhecimento, no fundo, só faz sentido se ele tiver um caráter de praticidade, não é? É muito bonito tudo isto que eu afirmo, mas vamos lá então perceber como é que podemos colocar isso na prática. Então, eu tenho aqui convosco, vou partilhar convosco um método que eu encontrei para explicar a forma como podemos fazer mudanças positivas na vida e no mundo. E eu estou-lhe a chamar o modelo pipoca. Toda a gente já comeu pipocas. Toda a gente já fez pipocas em casa. Muito bem. Então sabem que a pipoca nasce do milho. Não é? É um grãozinho que entra dentro de uma panela, com a temperatura, ele faz uma explosão lá dentro. Mas certamente que já vos aconteceu, fazendo pipocas em casa, na panela tradicionalmente, ou comprando daquelas já pré-feitas, ou comprando daquelas para fazer no micro-ondas, chegamos todos à conclusão de uma coisa, que as pipocas, elas não explodem todas, pois não. Ficam sempre algumas pipocas lá no fundo. E o que é que fazemos com essas pipocas? Não as comemos, pois não? Regra geral, fazemos o quê? Deitamos fora. Vai para o lixo. Não interessa. Não tem uso, não tem um uso útil, não é? Não tem utilidade. Então é justamente isso. A diferença entre o milho que se transforma em pipocas e o milho que não consegue transformar-se em pipocas está justamente no grau da água, o grau de água que existe dentro do bago do milho. E a água é o elemento de excelência das emoções. Então nós temos um efeito pipoca dentro de nós. Quando nós conseguimos agarrar nas nossas emoções e fazê-las explodir, acontece o quê? Acontece a experiência. E a experiência vai ao encontro do nosso autoconhecimento. E o nosso autoconhecimento, a experiência que nos leva para dentro do autoconhecimento, coloca-nos em contacto com os nossos recursos pessoais. Então eu chamo-lhe o modelo da pipoca. Todos nós precisamos de fritar as nossas emoções. Porque se não entramos em contacto com elas, o que é fritar as emoções? É trazê-las para cima, é não ter medo de as sentir, é simplesmente aceitá-las, sem crítica, sem julgamento. Então eu uso este método da pipoca, faço com que os meus pacientes se entreguem às suas emoções, e é isso que eu faço na hipnose clínica, através da atenção focada após um relaxamento, a atenção fica deslocada do meio ambiente e vai focar-se numa direção que nós escolhemos na hora para curar, para tratar. E vamos vivenciar aquelas emoções que estão ali guardadas. Toda a gente já ouviu falar de emoções recalcadas, certo? O que é que são? O recalcamento são emoções umas em cima das outras, anos a fio, não é? Então significa que elas ficam ali, ocupam espaço, e nós sabemos que o milho, que é um grãozinho tão pequenino, depois fica uma coisa grande, não é? Significa que as emoções também ocupam espaço, não é? Então, estas emoções umas em cima das outras não nos permitem sermos felizes, porque quando nós não vivenciamos essas emoções, nós perdemos a experiência que elas nos trazem, perdemos a experiência de saber o que lá estava com aquelas emoções, o que é que elas nos estão a pedir. Nós não somos seres complexos, nós somos seres completos. Gosto mais de acreditar nisso. Nós somos seres que temos um sistema integrado que é absolutamente infalível. E este modelo pipoca realmente mostra isso. E, obviamente, que cada um de nós é uma pipoca individual dentro do saco das pipocas, certo? A questão agora aqui está. Eu quero realmente transformar-me, sou um bago de milho, quero transformar-me numa pipoca ou quero ser um bago de milho que vai realmente embora, vai para o lixo e não acrescentou valor a ninguém? Porque quem consome as pipocas sente o quê? Sente-se feliz, não é? Quando é que nós comemos pipocas? Quando estamos a celebrar, quando vamos ver um filme, quando nos sentamos no sofá para ver uma série, não é? Normalmente as pipocas significam um momento de convívio, um momento de prazer. Então é isso mesmo, o ir para as emoções, o lidarmos com as nossas emoções através desse prazer, através do prazer de as sentir. E obviamente que todas essas...
essa mudança da pipoca, essas mudanças estão dentro de nós e só nós é que as podemos fazer. Normalmente, nós temos o hábito e somos educados para, quando temos um problema, recorrermos a alguém para o ir cuidar, para entregarmos essa responsabilidade de curar, de tratar esse problema. Mas, na verdade, nós temos que dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo é, quando eu decido cuidar de mim, então eu vou escolher aonde me curar, aonde me tratar, mas primeiro eu tenho que fazer essa escolha. Então isso faz parte da nossa autorresponsabilização, faz parte, a nossa vontade, ela tem que existir e tem que estar presente para que nós possamos dar o passo na direção do nosso bem-estar, da nossa felicidade, da nossa cura, do tratamento de alguma questão que precisamos. Portanto, todas as mudanças têm que começar sempre num princípio e o princípio está sempre dentro de nós, obviamente. E somos nós os responsáveis pelas nossas mudanças. Esta autorresponsabilização, por vezes, pode parecer algo pesado e algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer a autorresponsabilização. É sempre mais fácil, e nós somos profundamente educados para isso, nós somos muito educados pela sociedade para depositarmos a responsabilidade que nos cabe a nós em algo. Ou no governo, ou nos políticos, ou no pai, ou na mãe, ou no professor, ou no médico, ou no padre, ou seja, em quem for. Tudo menos nós. Muitas vezes até para ganharmos um pouco de tempo. O pior é quando isto começa a ser um ciclo viciante, não é? Quando começa a ser um círculo vicioso, nós deixamos de ter capacidade de contacto com as nossas necessidades porque depositamos essa responsabilidade nas mãos das outras pessoas. Então, começar por nós. Eu quero muito saldar de uma vez por todas a ideia de que pensarmos em nós próprios é um ato de egoísmo. Já estamos no século XXI, já caminhamos muito pela estrada da consciência e, na verdade, o conhecimento hoje é global e nós, de facto, só somos egoístas, ou só nos consideramos egoístas se realmente não quisermos assumir a responsabilidade que podemos cuidar de nós próprios. Ela vem de dentro para fora e tem que estar em contacto, em sintonia, em congruência, em coerência com aquilo que são as nossas próprias necessidades. E é verdade que nós estamos muito virados para fora e muito pouco virados para dentro. Felizmente que já vamos caminhando e estas ações, estas partilhas, estes encontros vão-nos ajudando. Escutamos um pouco aqui, escutamos um pouco acolá, ouvimos falar de uma forma, da outra e acabamos por ir um pouquinho mais para dentro. Mas a importância é que realmente nós possamos fazê-lo sem nenhum tipo de culpabilidade, porque cuidar de nós, olhar para nós, aceder ao nosso interior, conhecê-lo em profundidade, é apenas caminhar no sentido da felicidade e do bem-estar. Portanto, nada disto tem de egoísmo, até porque eu tenho uma visão do egoísmo até bastante positiva, não é? O egoísmo será o foco no nosso ego. E o ego é o quê? É a autorresponsabilização. Existem várias versões a nível da psicologia, cientificamente comprova-se que o ego é a capacidade que cada ser humano tem de se autoconhecer e de se autorresponsabilizar por si na sua vida. E, portanto, então se ser egoísta é um ato de autorresponsabilidade, então sejamos egoístas positivamente dentro desta versão de autorresponsabilização, não é? Na verdade, ser egoísta é ter a capacidade de se conhecer, saber onde estão os nossos potenciais, onde estão os nossos limites, o que é que podemos colocar a favor do todo e o que é que nós podemos receber, o que é que nós precisamos de receber. E isto, obviamente, que salda as expectativas e salda também a cobrança, não é? Nós saímos dos patamares da cobrança e da expectativa e, obviamente, que o primeiro relacionamento que beneficia com isso é o relacionamento connosco próprios, é o nosso bem-estar, é a nossa paz interior. E eu sou uma estudante de Psicologia Transpessoal, e, na verdade, Carl Jung, ele fala justamente disso, do self. O self é o nosso ponto mais genuíno. É justamente esta capacidade que nós temos de ir ao encontro do nosso âmago, da nossa originalidade. E isso chama-se autorresponsabilização. Do tempo em que Carl Jung, que é o pai da psicologia moderna, escreveu sobre o self, até hoje, que estamos no século XXI, já trabalhámos muito esta área da psicologia transpessoal e já chegámos todos à conclusão que o self nada mais é do que esta autorresponsabilização, a nossa
nossa originalidade, que é diferente de pessoa para pessoa. Nós estamos todos dentro de uma tómbola global, nós somos todos seres humanos, temos todos uma estrutura humana que é comum na nossa construção, mas na realidade depois cada um tem a sua própria originalidade. E essa diversidade, a originalidade individual é o que faz a diversidade, e a diversidade é o que constrói o todo. Então é natural, e é isso que a vida no fundo nos pede, é que nós possamos nos responsabilizar pela nossa originalidade, pela nossa genuinidade, para que nós possamos contribuir para essa diversidade. Faz sentido, não é? Cada vez faz mais sentido. Quando falamos de solidariedade, quando falamos em colaborar, quando falamos em cooperação, cada um tem que estar no seu melhor para poder dar o seu expoente máximo em contribuição para o todo ao qual se está a ligar, não é? Isso é o self, isso é a parte boa do self. Essa é a parte... A psicologia positiva, por exemplo, afirma hoje que todos os seres humanos são capazes de produzir sentimentos positivos e nobres. Que bom saber isso, não é? Quando nós olhamos para o mundo e dizemos, mas como, Ana, mas o mundo está em guerra. Atenção, cada um está a fazer o melhor que pode em cada momento. Para mim é fácil a esta distância criticar, mas na realidade daquele lado existe aquele nível de consciência. Está a funcionar daquela forma porque é aquele nível de consciência. E isto não pode ser criticável. Pode ser analisado, pode ser avaliado, eu posso fazer a escolha de fazer parte ou não, mas na realidade aquilo que é importante é não criticar de forma gratuita. A partir do momento em que nós estamos em contacto com as nossas necessidades profundas, nós conseguimos ver para lá das situações também, não é? E então, o self, ele vem ao encontro do nosso amor próprio, da nossa autovalorização e do nosso autorrespeito. O amor próprio é um movimento inevitável no ser humano. O ser humano, ele nasce, a sua estrutura molecular é uma estrutura molecular associada ao amor. Nós temos moléculas, o nosso corpo físico, toda a nossa estrutura humana, ela é construída com moléculas de amor, está cientificamente comprovado isto, e portanto nós somos criados, somos feitos, nós existimos em amor e nós conseguimos produzir esse amor. Obviamente que, sendo nós próprios as únicas pessoas com quem vamos viver para o resto da vida, primeiro que tudo temos que cuidar deste amor por nós mesmos, não é? E cuidar deste amor é mantê-lo em dia dentro de nós, de forma que, se for necessário eu dar, ele já estava disponível em mim primeiro, não é? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho em mim. Depois também temos a autovalorização. A autovalorização tem a ver com o autoconhecimento. O autoconhecimento põe-nos em contacto com a autoestima. A autoestima é o quê? A capacidade de me aceitar exatamente como eu sou e de viver em paz com isso. Não querer ser mais do que aquilo que eu posso ser. Obviamente que é preciso uma motivação para a evolução, mas a evolução tem que estar sempre de acordo com as minhas características, tem que ser congruente, tem que ser coerente com aquilo que eu sou. Então, esta autovalorização é a capacidade de autoaceitação. Eu sei que sou isto e que bom que eu sou isto e com isto eu vou fazer o melhor que eu posso e o melhor que eu sei. Esta é a autovalorização. E o autorrespeito vem por inerência. O autorrespeito é não me obrigar a fazer algo que não está em congruência comigo. E estes três fatores são os fatores da autorresponsabilização, que vêm diretamente do self, como Carl Jung tanto explicava há uns séculos atrás, e que hoje para nós é muito mais claro, não é? O self é justamente isto, é esta autovalorização pelo amor próprio, pela autovalorização, pela aceitação do valor que eu sou e que eu manifesto, e também pela capacidade que eu tenho de ser íntegra dentro de tudo isto que eu manifesto. Não tentar ser algo e não me permitir que há manipulação para ser algo que eu não posso manifestar. Faz sentido também, não é? É assim que nós vamos caminhando para um mundo mais pacífico, pacificando-nos primeiro connosco próprios, não é? Em todas estas nossas áreas. E, portanto, todos nós podemos fazer muitas coisas nas nossas vidas, mas primeiro temos que ter em conta alguns procedimentos internos, algumas características internas. E cá está, novamente, o efeito
da pipoca, não é? Nós vamos ver o que é que são estes estágios da pipoca. Porque é que eu lhe chamo o modelo da pipoca? É ter nós podemos falar de coisas sérias também de uma forma mais divertida, não é? E a pipoca, no fundo, é isso. Ela transporta-nos logo, inconscientemente, nós transportamos logo quase para sermos crianças novamente, não é? E vamos ao encontro de um momento de prazer. Então é mesmo isto que eu quero oferecer-vos, um momento de prazer, mas entrando em contacto seriamente com aquilo que é mais importante para a nossa construção interior, para o nosso bem-estar interior. Então, o primeiro passo é tomar consciência das nossas necessidades pessoais. O que é que são estas nossas necessidades pessoais? Elas podem ser materiais, claro que sim, podem ser afetivas, com certeza, mas também são as nossas necessidades enquanto ser humano. Enquanto ser humano, eu estou realmente ligada a quê? Ao que é que eu me ligo? O que é que me faz feliz? De que forma eu sinto que eu posso ser feliz? Há quanto tempo eu sinto esta tristeza? O que é que me está a fazer falta? Onde está este vazio? As pessoas que não têm contacto com as suas necessidades pessoais são normalmente as pessoas que são sofredoras de depressão. A depressão, eu ouvi há uns tempos um cientista americano falar que a depressão não existe. A depressão é falta de gratidão. Fiquei um pouco chocada quando ouvi aquilo, mas depois eu refleti sobre esta questão e fui às fichas dos meus pacientes que sofrem de depressão e que estão em linha de tratamento e eu verifiquei que isto é uma realidade. Quando nós não estamos em contacto com a vida, com o âmago da vida, com aquilo que é mais precioso na vida, quando nós não valorizamos a vida, nós entramos em depressão. E isso acontece porque nós não estamos em contacto com as nossas necessidades pessoais. Nós afastamos-nos de nós próprios para estarmos a cuidar do mundo, para estarmos em contacto com o mundo ou para irmos ao mundo buscar referências para vivermos. E isso afasta-nos de nós próprios. E então fica provado, cientificamente também fica comprovado que quando nós nos afastamos de nós, entramos em depressão. É importante ter isto em linha de conta, não é? Sendo que a depressão é hoje classificada pela Organização Mundial de Saúde como a doença do século. E prevê-se que em 2030 o planeta inteiro esteja sob a depressão. É impressionante, não é? Em 2030, em 2017 já se atingiram mais de 50% da percentagem que seria atribuível em 2030. É impressionante, não é? É mesmo realmente a doença do século e, de facto, as pessoas que vivem sob a depressão, que vivem dentro da doença da depressão, são pessoas que estão longe de si próprias. São pessoas que perderam o fio condutor consigo mesmas. Então entram num estágio depressivo que as leva para o fundo da tristeza e é muito difícil sair de lá. É preciso fazer trabalho de terreno, é preciso criar condições, é preciso fazer muito trabalho cognitivo-comportamental para recuperar aspectos da personalidade, aspectos do âmago, dos sentimentos, das emoções do ser humano para o voltar a trazer à vida. É quase como que renascer novamente. E realmente é isso. É muito importante termos em atenção e contacto com as nossas necessidades pessoais. Depois, o segundo passo, identificar os nossos padrões de comportamento. Não é uma coisa particularmente fácil. Os nossos padrões de comportamento eles estão comprometidos por vários fatores que eu vou falar já de seguida. Mas nós somos mais repetidores do que criadores, porque somos criados dessa forma, porque somos educados dessa forma, porque somos preparados para viver na vida assim, repetindo. Também faz com que nós nos afastemos da nossa originalidade. Muitas pessoas perdem o sentido da vida, o sentido na vida, porque não sabem o que é que estão aqui a fazer, não sabem o que é que a vida lhes está a pedir, não conhecem a sua função na vida, não reconhecem a sua missão e não conseguem fazer nada com as suas vidas, a não ser viver tristes e doentes, fatalmente, não é? Então, realmente, reconhecer os nossos padrões de comportamento permite-nos ir ao encontro desse equilíbrio e da nossa originalidade. E eles estão comprometidos por vários fatores que eu vou falar já de seguida. O terceiro passo, sermos independentes e autorresponsáveis, é cortar o cordão umbilical, muitas vezes com alguns programas
que nos são incutidos, essas programações, elas vêm logo desde muito cedo, a grande parte das vezes nós já estamos a receber essas programações, ainda estamos dentro do ventre materno e, por conseguinte, já nascemos inquinados, não é? Já nascemos condicionados na nossa originalidade e na forma como nos queremos manifestar na vida. Então, realmente, aprender a ser independente é aprender a ser autónomo, é aprender a tomar conta de si próprio, sem depender de nada nem de ninguém. E, por fim, o último passo, despertar e praticar a gratidão. Cientificamente está comprovado que a gratidão faz parte da estrutura molecular do ser humano. A gratidão só faz sentido e a gratidão só é expandida porque nós nascemos com ela. Gostava que vocês soubessem, não sei se alguma vez pensaram sobre isto ou se alguma vez ouviram falar sobre isto, o primeiro sentimento que o ser humano sente assim que entra na vida, assim que respira, a primeira vez que o oxigênio entra pelas narinas e que o bebê chora pelo impacto de desbloquear todo o seu aparelho respiratório, esse exato momento em que faz a primeira respiração física, a primeira coisa que qualquer ser humano sente é gratidão. Então, e o que é que acontece depois? Depois, o crescimento é acompanhado pelos pais, depois vai para a escola, depois entra na sociedade, depois e perde o contacto com algo que é original e que constrói, que faz parte da estrutura do ser humano. É incrível, não é? É por isso que quando nós começamos a praticar a gratidão, fazemos mas isto funciona mesmo? Mas claro que só pode funcionar, faz parte de nós. Nós só estamos a colocar em prática algo que é original em nós. E por conseguinte, é muito importante a psicologia positiva, é uma área da psicologia que mais aposta na gratidão como a cura absoluta para todas as doenças. É incrível. A par com outras virtudes que o ser humano tem, como por exemplo a bondade e a compaixão, a gratidão comprovou que é a única que pode realmente fazer o ser humano ficar feliz e saudável. Todas as outras virtudes que o ser humano, são os tais sentimentos nobres que o ser humano pode realmente produzir, são apenas situações temporárias, são sentimentos, são momentos temporários, mas a gratidão, ela pode ficar permanente nas nossas vidas, porque ela faz parte de nós, faz parte das nossas moléculas, constrói o nosso corpo físico. É maravilhoso, não é? Eu, quando tive acesso a esta informação, a este conhecimento, confesso que o primeiro sentimento que senti foi esperança, não é? Eu disse, finalmente chegámos lá. É muito bom realmente saber isso. E vou então partilhar convosco cada um destes passos, assim de uma forma, eu já devo estar quase a terminar o meu tempo, eu tenho sempre muita coisa para dizer, peço muita desculpa. Então, o que é que nós podemos fazer pelas nossas, no primeiro passo, o que é que podemos fazer pelas nossas necessidades pessoais? Uma coisa tão simples, cuidar do corpo físico, isso faz com hidratação adequada, com alimentação adequada, com exercício físico, cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa energia. É fundamental cuidarmos destas nossas necessidades. Quando nós não temos estes campos todos, estas áreas todas contempladas na nossa vida, alguma coisa está a falhar nas nossas necessidades pessoais. Isto não depende de ninguém, só depende absolutamente de nós. Depois, no segundo passo, e é isto que eu quero falar convosco, que é talvez o mais importante aqui desta conferência, talvez, como identificar os nossos padrões, de comportamento. Nós manifestamos 3 padrões de comportamento: a carência, a escassez e a privação. Eu gostava muito de chamar a vossa atenção, está aqui, podem ler enquanto eu vou falando. Estes padrões, nós não nascemos com eles, à exceção de um. Nós nascemos com uma herança ancestral. Não sei se vocês têm ideia, mas nós nascemos com... Nós somos assim seres como que divididos ao meio, não é? 50% é a nossa originalidade. É aquilo que é a nossa alma, aquilo que é o nosso espírito e aquilo que é a minha parte original enquanto ser humano, onde está localizada a minha função nesta vida, a minha missão nesta vida, aquilo que eu tenho para contribuir para a evolução do todo. E depois a outra parte, por si só, também é dividida ao meio. 25% eu herdo do lado do pai e 25% eu herdo do lado da mãe. E o que é que nós estamos a falar? Que heranças nós estamos a falar? Estamos a falar de memórias. Estamos a falar de uma genética de memória. Do lado da mãe,
nós herdamos 25% que corresponde a 7.500 gerações de memórias, e do lado do pai nós herdamos mais 25% também de 7.500 gerações de memórias. Quando nós começamos a fazer contas matemáticas, e é por isso que eu gosto da ciência, porque ela dá praticidade à teoria, quando nós começamos a fazer esta conta matemática, rapidamente percebemos que dentro de nós existe uma luta, 50% de um lado, 50% do outro. Só que os meus 50% não conseguem prevalecer, porque deste lado existem 15.000 gerações de memórias dentro de mim. E eu não sei o que é que aconteceu ali. Então, vocês já devem ter ouvido falar de constelações familiares. As constelações familiares estão baseadas na ciência quântica, na sua base de interpretação, de avaliação, de análise. E a ciência quântica fala disto e explica isto muito bem. São os nossos campos de ressonância. E esses campos de ressonância é aquilo que nos faz entrar em contacto com o nosso cérebro reptiliano, onde nós guardamos os medos. O nosso cérebro reptiliano, ele está aqui assim, sabem, naquilo que nós costumamos chamar a covinha do ladrão? A base do crânio? É aí que está o nosso cérebro reptiliano. Ali, o que é que nós guardamos ali? Guardamos os medos. O medo, ele não é exatamente uma coisa nefasta, porque o medo também nos pode salvar, pode nos avisar, pode nos alertar do risco, pode nos salvar. Ele só começa a ser problemático quando nós entramos numa luta que sabemos que vamos perder, é uma luta de sobrevivência, ou eventualmente nós ficamos em estado de paralisação, não é? E também não conseguimos fazer nada com isso, ou eventualmente nós entramos no estado de privação. E, portanto, os nossos padrões de comportamento obedecem a este esquema. Nós comportamos-nos na vida assim, desta forma. Nós aprendemos durante a infância o sacrifício, através daquilo que observamos da nossa família, através dos padrões, daquilo que os nossos progenitores fazem na luta pela sobrevivência, e nós aprendemos a lei do sacrifício e começamos a ter medo que falta alguma coisa, não é? Então começamos a lutar na vida pelo medo que falte. Depois também são-nos impostos pelos progenitores pela prepotência, muitas vezes isto tem raiz na religião ou na base social também, económica também, educacional também, em que nós recebemos uma educação de prepotência, uma educação que nos limita, que nos desvaloriza, que nos retira a segurança, que nos retira aspectos dos nossos recursos interiores. Perdemos a autoestima ali na infância. Por exemplo, em psicologia clínica, um dos aspectos da regressão que precisamos de fazer é a regressão à infância, para conseguirmos entender que padrões foram incutidos naquela pessoa. E eu estou a falar, por exemplo, de pessoas de 50, 60, 70 anos que vêm procurar ajuda. Não é? Mais de metade das suas vidas foram comprometidas nestes padrões, não é? Depois também temos aqui, nestes padrões da desvalorização, nós aprendemos a crucificação. O valor da crucificação. O que é que tem o valor da crucificação? A crucificação é eu não ter autonomia. Eu não posso dizer o que sou, eu não posso dizer o que penso, eu não posso dizer o que sei, porque eu posso, efetivamente, posso ser calada automaticamente. E nós temos uma ancestralidade relativamente a isto. Nós vivenciamos uma história da Idade Média onde isto aconteceu. Todos nós trazemos isto de alguma forma nas nossas memórias ancestrais. Então, na realidade, nós carregamos um peso muito grande. Se nós não temos este contacto, esta consciência das nossas necessidades pessoais, nós nunca mais conseguimos chegar aqui e não conseguimos identificar os nossos padrões. É por isso que muitas vezes as doenças se repetem, os acontecimentos se repetem, porque falta esta análise. Nós precisamos de entender isto. Como é que eu cuido disto? Através da hipnose clínica. É a única hipnose clínica, e a regressão de vidas passadas é um termo generalizado, sendo que a vida passada também pertence a esta vida, a partir do momento em que posso fazer uma regressão na idade, até à infância, depois ao útero materno e depois à ancestralidade propriamente dita, certo? Quando entramos na ancestralidade, as pessoas manifestam-se de duas formas diferentes. Há pessoas que se manifestam como se elas fossem os intervenientes das situações que estão a observar e contam a história, relatam a história na primeira pessoa. Podemos dizer que será uma vida passada dessa pessoa, ou eu costumo dizer que é uma memória que está muito... uma memória que está muito presente nas células dessa pessoa, uma memória ancestral. Outras vezes as pessoas manifestam-se como relatando algo que estão a observar. E, portanto, para mim, as vidas passadas é algo que não é assim muito importante descodificar. O importante é poder chegar
às emoções que estão recalcadas e que são transportadas nas nossas células e que comprometem a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa genuinidade. E, portanto, é demasiadamente importante este modelo pipoca para chegarmos aqui. Se nós não eclodimos as nossas emoções, nós nunca conseguimos chegar aqui, não é? Eu já estou quase a terminar. Esta é a pirâmide de Maslow, vocês podem encontrar muito fácil. E esta pirâmide de Maslow, ela dá-nos uma informação muito precisa, muito objetiva sobre como trabalharmos os nossos padrões de autovalorização. Portanto, nós precisamos de ter, do ponto de vista fisiológico, da nossa segurança pessoal, da forma como nos relacionamos com os outros, a estima, a empatia de que hoje tanto se fala e a nossa realização pessoal, elas precisam de estar muito cuidadas, vistas, observadas e cuidadas no dia-a-dia para que nós possamos manter os nossos níveis de valorização, o contacto com o nosso próprio valor. E, por fim, a gratidão. A gratidão é o último, mas também é o primeiro passo, não é? Ou seja, nós estamos agora a fazer esta descoberta da gratidão, a gratidão que é fantástica, maravilhosa, está relacionada com os padrões de abundância, de prosperidade, mas o mais importante disto tudo é que ela faz parte da nossa construção enquanto seres humanos. Então, há que desencadear trabalho consciente para nós ativarmos essa gratidão novamente em nós, não é? E então, eu, por exemplo, tenho todas as semanas o Tesouro da Gratidão, que é um trabalho que eu faço escrito, faço também um áudio, faço também um vídeo todas as semanas, para trabalhar conjuntamente com os meus seguidores das páginas, nas redes sociais, para trabalharmos em conjunto a gratidão. Então criámos um Tesouro da Gratidão. Todas as semanas eu partilho as minhas pérolas da gratidão, que são os motivos pelos quais durante a semana eu me senti grata, e depois eu deixo um tema para refletir e alguns exercícios para implementarmos, desenvolvermos e implementarmos definitivamente a gratidão na nossa vida. Porque a gratidão realmente é tudo. Faz parte de nós e ela também se expande através de nós. E pronto, vou finalizar assim, desta forma, desejando a todos vocês que possam usufruir deste conhecimento. Eu estou disponível se precisarem de esclarecer algum aspecto, algum ponto que vos tenha chamado particularmente a atenção, mas a minha mensagem, acima de tudo, é levar-vos para dentro de vocês próprios, ao encontro daquilo que é a vossa originalidade. Para quê? Para que possamos então todos juntos fazer essa mudança. Cada um começa por si, essa mudança depois atua no seu comportamento e faz essa mudança efetiva na sua vida e com isso nós fazemos todos juntos a diferença no mundo. Essa é a minha, digamos que é a minha bandeira, não é? A minha bandeira é justamente essa, é ajudar as pessoas a encontrarem formas, neste caso o modelo da pipoca, colocarem o modelo da pipoca em prática para fazerem essas mudanças positivas nas suas vidas, que elas sejam mudanças permanentes e com isso fazerem mudanças também significativas no mundo. Obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada.